Oi, gente, começando o TV Síntese semanal com a Miriam aqui no Lado de Brasília. Oi, Miriam, como vai? Tudo bom? Ei, bom estar de volta. Bom estar de volta. A gente tirou julho de férias, né, Miriam? Acho que todo mundo tirou umas férias, a gente também, para repensar, inclusive, um pouco esse programa. A gente vai ter novidades nesse programa aí, alguns quadros, algumas propostas novas. Aí a gente gostaria que vocês comentassem para a gente o que vocês acham aí nos comentários no YouTube, se vocês acharam legal, né, Miriam? Isso. Vamos começar falando. Hoje a gente vai falar de vários temas. A gente teve uma entrevista exclusiva que a gente fez com a Alessandro Maluf, lá da Claro TV. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre a reação do setor a respeito da Starlink querendo lançar mais satélites no Brasil. A gente vai falar do dumping de fibra e da proposta do plano de inteligência artificial, plano brasileiro de inteligência artificial. Mas vamos começar justamente com um quadro novo, que é a agenda da semana. A gente vai agora tentar buscar um pouco do que se antecipa e o que acontece durante a semana, além da gente fazer uma avaliação do que foi na semana passada, né? O programa continua semanal, mas nós teremos novidades aí diárias a partir da próxima semana, quando a gente lança um podcastzinho para ouvir um resumo das notícias diárias, né? Mas, enfim, essa semana acho que tem três agendas importantes aí. Uma em relação a duas internacionais, uma aqui no Brasil, uma é que o ministro Juscelino, com outros representantes do governo do Ministério da Anatel, estão indo para a cúpula latino-americana de inteligência artificial. Ela começa agora dia 7, vai até o dia 11, e acontece em Cartagena, na Colômbia. Temos também um evento super importante nos Estados Unidos, chama o DJ Americas Alliance, Exchange of Best Practices, praticando aqui meu inglês, aonde o Gustavo Borges, que é o superintendente de obrigações da Anatel, está indo representar também, participar do debate. Ela começou agora dia 5, vai até o dia 10. Aqui no Front Brasileiro, o mais importante acontece amanhã, quer dizer, ainda é uma etapa da etapa do processo Oi, da recuperação judicial Oi, onde provavelmente, ou a expectativa é de que se encerre a primeira etapa da venda da client call da Oi, que são os usuários de banda larga. A proposta da Liga foi rejeitada, mas a Justiça precisa dar um ponto final, né, para depois ir para a segunda rodada, que é a Vital assumindo os seus clientes. Comenta-se no mercado que a Vital vai criar uma chain visual super extensa, onde inclusive vai ter outro presidente para essa empresa, que não mais o Amos Demis. Vamos ver. Isso aí, Miriam. Inclusive, essa segunda rodada, né, outras empresas a Liga poderia representar uma nova arquitetura, mas pelo jeito não vai mesmo, vai ficar com a Vital, é isso que todo mundo está falando. Amanhã deve decidir sobre um novo edital e para chamar essa nova convocação. E vamos então aos temas da semana. Vamos começar falando da Claro TV, Miriam. O Alessandro Maluf deu uma entrevista interessantíssima aí para a gente a respeito do futuro da TV paga na visão da Claro, e eu achei interessante que ele falou, por exemplo, que a TV paga, né, hoje da Claro tem 3 milhões e 600 mil usuários, e os serviços de streaming deles, o aplicativo e o box deles tem mais ou menos 1 milhão. Aí ele falou assim, olha, no médio prazo a gente vai ultrapassar, o streaming vai ultrapassar a TV paga aqui na base da Claro, e a gente quer se tornar cada vez mais um Google de conteúdo. Vai ser possível o nosso cliente, não importa mais para o nosso cliente se vai estar no Netflix ou no Max. Ele vai achar o conteúdo e vai ver na Claro TV, em todos os streams simultaneamente, ele é capaz de encontrar e se localizar. Interessante a proposta, né? Acho que sim, acho que agregador de conteúdo eu sofro, porque aqui a gente já tem quatro assinaturas diferentes de streaming e certamente estou pagando mais. Ainda não fiz as contas, porque cada hora um vai, eu mando desligar e cancela. Mas você ter um agregador de conteúdo, acho que é o sonho de todo usuário, né? Uhum. Outra questão que aconteceu essa semana e que foi bastante relevante, acabou a consulta pública a respeito do pedido da Starlink para lançar 7.500 satélites de órbita baixa no Brasil. E o que acontece? Esse satélite de órbita baixa, ela pediu em 3 frequências, a banda Ka, a banda Ku e banda E. E a banda E é utilizada para microondas no Brasil, para fazer os enlaces do backhaul
de 5G. Então, isso gerou muita mobilização. A gente teve a Claro, a gente teve a TIM, a gente teve a Vivo, apresentando ali suas preocupações de que isso pudesse interferir no backhaul do 5G. E a gente também teve o setor de satélite em peso, reclamando aí da proposta, Miriam. A Viasat, por exemplo, falou, olha, vai terminar num monopólio, porque o sistema de radiação de baixa órbita da Starlink, ela pode interferir e bloquear outros serviços. Então, tecnicamente, acaba causando um monopólio ali horrível, digamos assim, né, para o mercado de satélite, de banda larga por satélite. Esse é um debate, eu acho que fundamental para o país, né, Rafa? Primeiro porque o satélite de órbita baixa, até hoje, não tem uma regra universal sobre eles, né? E o debate sobre como ocupar esse serviço, e o que me pareceu também, lendo a sua matéria, é que é muito pouco transparente o pleito da Starlink. Você não sabe, ela não. A empáfia do Elon Musk, né, do bilionário Elon Musk, ele dá meio peanuts para as regulações de qualquer país, né, só a brasileira, né? Uhum. E isso não pode acontecer. A Anatel tem que ser não vejo a Anatel tem que ser muito rígida nessas coisas. Ela tanto é que a decisão da consulta pública nem todos os países fazem, mas é um passo importante para eu ver o mercado, né? E precisa ver realmente o que eles vão ofertar, que tipo de serviço, e até se não há um pouco uma política de dumping mesmo, né? Porque ele começou muito caro o seu serviço no Brasil, né? Era mais de R$ 5.000, e agora já dominou, tem reduzido sensível, o que é bom para o cliente, é bom para o usuário, mas precisa entender um pouco a política de preços dele também, porque ele é um cara muito controverso, né? Uma pessoa que não segue leis democráticas, né? Então isso é muito perigoso para um país, para Uhum. qualquer país e o nosso também, né? E voltando ao que você falou da transparência ali dos dados, a própria FCC mesmo negou para ele, fez o pedido para ter 30 mil satélites. E a própria FCC falou: não, 30 mil não, até porque os dados aqui que você está entregando são limitados, vai ter no máximo 7.500. E aí a proposta da consulta pública que a Anatel colocou é justamente 7.500, alinhado ao que a FCC já aprovou, entendeu? Aham. No mundo, né? Ah, E outra coisa que se comentou muito nessa questão, que é um tema caro, a Anatel, é a questão da sustentabilidade espacial dos satélites, como que eles vão ser colocados no espaço, depois como que eles vão ser retirados quando acabar a vida útil, se fica lá o debris, se não fica. Então, essas também são questões que foram levantadas aí nessa consulta. Outro tema interessante, relevantíssimo para o mercado nacional, é a respeito do dumping de fibra ótica vinda da China. Então, na sexta-feira, né, Miriam, saiu a decisão no Diário Oficial de investigar, reiniciar ali o processo de investigação do dumping da fibra chinesa. Você que é. escreveu, pode comentar mais? Na verdade, a Prysmian, né, é a única fabricante, na verdade, a Prysmian é a ex-Philips, né, a tradição da fabricação de fibra ótica no Brasil é muito antiga, tem mais de 20 anos que a gente fabrica fibra, e ela tinha ameaçado sair do Brasil, ela tem mais ou menos uns 150, né, a 200 funcionários, enfim, e a tecnologia desenvolvida, praticada aqui no Brasil, ela tem PPB, aplica recursos em pesquisa e desenvolvimento, conforme a lei de informática. Uma evasão de fibra importada, principalmente da China, e aí ela realmente acabou recorrendo ao caminho de dumping e tal. O interessante, a gente precisa acompanhar, né, porque é um processo longo, não é um processo simples, porque se você segue todas as regras da OMC e elas são muito extensas, exigem muita documentação, muita papelada e muita coisa, mas nos argumentos que o Ministério do Desenvolvimento, a SESEX, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ele colocou muita questão do subsídio do governo à fibra como um argumento de dumping efetivo, né? Assim, vai ser difícil comprovar, mas o Brasil se mostrou, o que eu acho que pode ter um impacto grande no mercado de banda larga e dos ISPs principalmente, né? Obviamente, as grandes operadoras não precisam trazer fibra
de baixa qualidade, mas os ISPs há de tudo, né? Obviamente, eles também têm fibra de altíssima qualidade, mas comenta-se que houve realmente todo tipo de importação de fibra do Brasil, seja de fibra certificada, seja de fibra não certificada, e todos a preços muito menores do que o praticado aqui, né? Precisa estudar esse mercado realmente, e essa iniciativa é interessante até porque hoje a China é uma grande aliada econômica do Brasil, né? O que a Prisma fala que eles têm o trunfo na manga é que na Europa e nos Estados Unidos eles conseguiram, eles não a Prisma, né? Mas eles conseguiram, o país baixou normas antidumping, tá? Me perguntaram, Miri, quando viram a matéria no ar, teve leitor que me perguntou assim, mas, pô, já não saiu em julho uma decisão nesse sentido? Então, só para esclarecer, em julho saiu uma investigação a respeito do antidumping de cabos, De que é o cabo. produto finalizado. É, Agora é o antidumping da fibra. O que é a fibra? A fibra é um insumo que é vendido para outras indústrias fabricarem, finalizarem o cabo e colocarem no mercado brasileiro, por exemplo. Então, é. agora a gente está às duas frentes, tanto o produto final quanto o insumo estão sendo aí investigados e isso cerca, digamos assim, e não deixa de ser positivo para os pleitos aí do que a indústria nacional estava solicitando, né, Miriam? Com certeza. Outra questão, para finalizar os temas da semana, foi o lançamento foi o anúncio, ou a passagem de bastão, eu não sei nem como falar, mas assim, o comitê que desenvolveu a política brasileira de inteligência artificial entregou para o presidente Lula a sua proposta desse plano brasileiro de inteligência artificial. É uma proposta que prevê investimentos aí de 23 bilhões e meio até 2028 em inteligência artificial no Brasil, né? Ali ele tem uma seção só de investimentos relacionados à infraestrutura de rede de telecomunicações. Me chamou a atenção que, na verdade, esse investimento é baixo, na minha opinião, né? A maior parte desse investimento, quase 2 bilhões, é só para o computador Santos Dumont, só para um supercomputador, não necessariamente para redes ou para a melhora da infraestrutura. E aí a melhor infraestrutura ali fica mais divididinho, 10 milhões aqui, 50 milhões ali, fica todo entrecortado, né, Miriam? Você não te deu uma sensação de carta de intenção mais do que uma política Isso. efetiva? Me deu, exatamente. Aí agora o que acontece? O governo deve analisar isso, né? Os ministérios vão Mas, avaliar ah, e para ver se isso realmente pode ser publicado com essa forma, com esses gastos, lembrando que em termos de gastos, o governo brasileiro está negociando muito. Esse valor, 23 bilhões, por exemplo, mesmo que seja diluído até 2028, não deixa de ser muito próximo ao valor, por exemplo, da desoneração que o governo está brigando para não fazer, por exemplo, né? aham. Então, não sei. Mas o programa não fala que o dinheiro, esses 23 bilhões, são investimentos públicos, né? Também não fala de onde exatamente vem, mas E- o do Santos Dumont, por exemplo, meio que dá para imaginar que seja público, porque o Não, sim, computador, né? né? Mas eu não acredito que a proposta seja os 25 bilhões de investimento público. Acho que é mais ou menos como a conexão nas escolas. Você vai contar com um grande empenho e participação de investimentos privados, certamente, né? Isso, Mas como não sei, eu não li todo o documento, eu só li a nossa matéria, preciso ler todo o documento, mas me pareceu assim que, né, falta, eu não sei, me pareceu que está mais um trabalho acadêmico do que um trabalho de uma proposta de política tecnológica para o Brasil, não? E com isso a gente vai estrear um novo quadro aqui que a gente chama justamente pessoas do mercado para opinar sobre algumas questões relevantes que são do seu métier, né? A gente chamou dessa vez o Renato Monteiro, head de experiência e mercado da consultoria de tecnologia Kigo. Ele vai responder para a gente a pergunta da semana. E aí essa pergunta é: o Brasil elaborou seu plano de inteligência artificial com previsão de investimentos acima dos 20 bilhões, como eu já comentei, mas ele ainda não é definitivo. Então, Renato, como é que você vê isso é suficiente para o Brasil se tornar competitivo nesse segmento de inteligência artificial? O anúncio do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial é uma ótima notícia para o país. Ele prevê aí 23 bilhões de dólares sendo investidos até 2028, principalmente em infraestrutura, em capacidade de processamento, na capacitação de profissionais, o que eu considero um grande acerto. E ainda que ele possa parecer modesto em frente aí aos investimentos que Estados Unidos e China fazem na tecnologia, o Brasil tem pontos muito positivos, né? A gente tem uma população jovem que gosta de tecnologia,
a gente tem um volume muito grande de dados, com uma diversidade muito grande, e a gente tem uma matriz energética limpa que é capaz de sustentar toda essa operação. Então eu vejo que se o processo regulatório ele for conduzido com regras que estimulem investimentos da iniciativa privada na tecnologia, a gente tem grandes chances de competir em alguns setores da inteligência artificial. É óbvio que é muito cedo para qualquer tipo de previsão mais acertada, mas eu entendo que o anúncio desse plano de investimento ele é um primeiro passo muito importante e que mostra que o Brasil quer ser protagonista nessa corrida. Para finalizar, a gente tem uma nova sessãozinha também, que é quem está indo para onde? Todo mundo gosta de saber das movimentações do mercado, então a gente trouxe para o nosso programa. Rafa, diga lá, quem foi para onde nessa semana? Foi uma semana movimentada, né, Miriam? A gente começou com a mudança do CEO da Algar, o Luiz Alexandre Garcia, que é da família Garcia, fundadora ali da Algar. Ele assumiu como CEO no lugar de Jean Carlos Borges e não assumiu como interino, não, viu? Ele assumiu de uma forma para ficar mesmo, tanto é que ele pediu renúncia ao posto de presidente do conselho da Algar. Então, eles vão ter que fazer uma assembleia para convocar para eleger um novo presidente do conselho, tá? A gente também teve mudanças na HP. A HP nomeou Matheus Figueroa como novo diretor executivo para a América Latina. A gente teve uma mudança no Grupo Globo. O Grupo Globo chamou a Júlia Rueff para dirigir, para comandar a Globoplay. Ela era VP de Marketplace Brasil do Mercado Livre. Ainda nas empresas, a gente teve também a Mega, que contratou Marcos Bedani para ser diretor de desenvolvimento e negócios. Antes ele era da Sirion Technologies. E, finalmente, o Agostinho Linhares, que ele era da Anatel, foi do Ministério das Comunicações. Agora ele foi para a iniciativa privada, foi anunciado como novo diretor executivo do Instituto de Pesquisa para a Economia Digital. Esse Instituto de Pesquisa para a Economia Digital, inclusive, tem ligação com o ex-presidente da Anatel, Leonardo de Moraes. Com o Leonardo, eu ia falar Eduardo, com o Leonardo. Isso mesmo, Miriam. Obrigado por me salvar. Bom, encerramos por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado das novidades, né, Rafa? E estaremos aqui semana que vem com um novo horário. Resolvemos começar a semana em vez de terminar a semana com as notícias. Então, agora é de segunda-feira, por volta das 2 da tarde. Às 14 horas, não é isso? Isso mesmo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.